Salve, salve galera patriota! Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez falando sobre o que vocês mais pediram, né? Debates, campanha eleitoral, o que é que aconteceu nesse debate da Band, polêmicas, né? Enfrentamentos, e nós vamos aqui explanar tudo que você precisa saber. Mas, de praxe, antes de qualquer coisa, eu peço, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e vamos fazer a campanha de graça para o mito, para o presidente Jair Bolsonaro, que mais do que nunca mitou nesse debate da Band. A primeira pergunta para azar do ladrão foi logo Bolsonaro perguntando sobre corrupção. E veio aquela tentativa de responder, mas nós fortalecemos a Polícia Federal, nós combatemos a corrupção e etc, etc. O fato é, o Molusco foi preso por roubar a Petrobras e o presidente Jair Bolsonaro passou na cara e disse que o seu governo é cheio de corrupção. E engraçado que o Lula não conseguiu se sair de nenhuma das perguntas. Fazendo a avaliação aqui de todo o debate, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro foi o único que disse que não se preparou para o debate, se preparou apenas uma vez em 2018 e disse que é uma desgraça, porque fica muito mecânico, você tenta falar aquilo que a assessoria diz que é para falar, tenta evitar alguns assuntos e etc. Então ele disse que vai assim mesmo, vai no espontâneo. E funcionou, né, pessoal? Quando você olhava a Simone Tebet, por exemplo, a Soraya, você via que era um personagem. Não era pessoa, nem elas acreditavam naquilo. A Simone Tebet dizendo que no governo dela o aluno ia ganhar dinheiro todos os anos e aí no final do ensino médio ia ganhar 5 mil reais para poder dar uma entrada numa moto. Nós vamos colocar um poupança jovem. O nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano e no final do terceiro ano do ensino médio vai ganhar 5 mil reais para fazer o que ele quiser, dar uma entrada numa moto ou num celular, mas para que ele não saia, porque a educação vai ser prioridade pela primeira vez na história do Brasil. Mano, que ilógico, que irracional. É óbvio que era mentira, acho que nem ela acreditava nessa proposta. Então todo mundo foi muito maquiado, foi todo mundo no seu personagem. E o Jair Bolsonaro, o presidente, foi lá cru, apenas com a verdade, né? E ele realmente fez valer a bandeira dele, né? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O presidente Jair Bolsonaro leva esse lema para propagar a verdade e para deixar claro que tudo que ele fala é sem demagogia. Sem dúvidas nenhuma, o presidente Jair Bolsonaro foi o grande vencedor desse debate eleitoral. O grande perdedor foi o Molusco, Luiz Inácio Lula da Silva. Fugiu das perguntas, não soube responder, deu bug na hora de falar, ficou calado sem saber o que falar. Até o presidente Jair Bolsonaro começou a rir da atitude do Molusco. Então, para o marketing eleitoral, o Lula foi péssimo, 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 péssimo. Não agregou em nada e, se vacilar, perdeu muito voto nesse debate eleitoral. Daquelas pessoas menos ideológicas, né? A gente sabe que tirar voto da comunidade ideológica é complicado, é quase impossível. Mas do povão que não entende de ideologia, que tá ali para votar pelo mais forte, pelos tempos bons e tal. Porque tem muita gente que vota nisso, né? Pela postura do cara, pela força de falar, pela expressão. Outros votam pelas épocas boas que tivemos nos anos passados. E sem dúvida nenhuma, muita gente agora vai optar por votar no presidente Jair Bolsonaro depois dessa mancada eleitoral do ex-presidiário, como sempre deixou claro o presidente Jair Bolsonaro. Tivemos aí também o Felipe Dávila, né? Que defendeu boas propostas até, mas infelizmente o Partido Novo é aquele partido limpinho, que gosta de comparar, de fazer falsa equivalência entre o Lula e o Bolsonaro. Então acaba se sujando também e sendo considerado a New Left. Ou seja, acaba perdendo o voto da direita e acaba não tendo voto da esquerda, obviamente. E aí tivemos o Ciro Gomes, como sempre, né? Duelando ali com o Lula, tentando ser cordial, quando a gente sabe que o cara é muito ignorante, né? Um cavalo, por assim dizer, querendo pagar de paz e amor. Eu vou pacificar, eu vou ser doce, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Completo marketing eleitoral. O cara bruto, né? Um coronel lá do Ceará. Então, se ele fosse bruto, pessoal,
eu acho que ele teria muito mais votos porque ele estaria sendo autêntico. Mas o cara sabe que o cara é ignorante e chega num debate querer se camuflar, então botou tudo a perder. Eu quero reconciliar o Brasil. Roubou tua mãe ou comeu ela? Não, meu filho. Enquanto persistir esse nível de agressividade, Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. e nós precisamos restaurar a paz, reconciliar o Brasil. Seu filho da puta! Pra casa! Eu tenho pedido a Deus, meu irmão, eu tenho vontade assim, sabe, de me conectar com o seu coração, para que a gente bote a mão na cabeça e pare um pouquinho para pensar. Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo da Saúde nesse desgraça? A ciência da insanidade é repetir o passado e achar que vai ter resultado diferente. Não vai. Chega de ódio, chega de incompetência. Vou dar 5 minutos pra ir pra casa. Aliás, não vou dar 5 minutos não, vou resolver isso agora. Povo, por gentileza, chama a polícia aí. Chama a polícia, o nosso ministro não pode estar numa situação dessa. Isso é uma falta de respeito. E aí tivemos aquelas duas 0-0. Soraya Tronic e Simone Tebet. É a soma, é a multiplicação de 0 vezes 0. Duas pessoas completamente irrelevantes, né, que na hora que elas estavam falando, eu mesmo, particularmente, colocava no mudo ou ia mexer no celular, até chegar a alguma parte que realmente fosse relevante, porque relevância 0 para essas duas mulheres. E por falar em mulher, a Vera Magalhães foi fazer uma pergunta completamente capciosa para que o Bolsonaro pudesse comentar na resposta do Ciro. Falou o que quis, ouve o que não quis. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, por já está favor, apelando. candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua: não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal, e não estou atacando as mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. O Bolsonaro foi claro e soltou o grito que está entalado na goela de qualquer cidadão brasileiro. Vera, você é a vergonha do jornalismo. Falou isso em claro e bom som. E é por isso que nós temos mídias alternativas, como o nosso canal, como outros canais também de direita, outros canais conservadores, porque a mídia tradicional, infelizmente, morreu. É como o Paulo Figueiredo diz, o jornalismo profissional morreu. Quem não lembra desse debate do Paulo Figueiredo com a Thaís Oyama? E é a mais pura verdade, o jornalismo profissional morreu. Não, olha, francamente, Paulo Figueiredo, você já disse coisas aqui, já forçou algumas barras, já disse algumas besteiras, mas agora você superou, viu? Porque equiparar blogueiros acusados pela Polícia Federal de estarem ganhando dinheiro com a ajuda de funcionários do Palácio do Planalto, pagos pelo contribuinte, com jornalistas que são contratados, inclusive aqui pela Jovem Pan, para fazer jornalismo, contratados pela iniciativa privada, é uma coisa que não dá nem para comentar. Vamos tentar colocar as coisas num nível mais suportável, vai? Forçar a barra desse jeito, realmente, eu acho que esse programa não merece. Sabe por que não dá nem para comentar? Porque você não tem argumento nenhum. Você não tem nada para falar. Porque, na verdade, a diferença entre esses blogueiros e os jornalistas é que os jornalistas, na maioria das vezes, estão fazendo fanfic. Tem gente que faz o dia inteiro. Escreve ficção. Eu te pergunto, Thaís, você está falando que tem alguma coisa de legal, que eles estão ganhando dinheiro? Sabe quem paga o dinheiro dos blogueiros? O povo. O povo que resolve assistir
os vídeos no YouTube. Ninguém obriga, Tá não. claro. E sabe por que o povo assiste? Porque o trabalho que vocês, jornalistas, que nós jornalistas temos feito é tão ruim, Nossa. tão ruim, que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não dá para fazer uma autocrítica, não? Que tal Eu parar fico para você pensando pensar? o que você está ó, fazendo aqui. Será que a população não está que tendo a tal sua você opinião respeitar o representada? programa no Será qual que a você opinião? trabalha? Será que a Que tal população você não tá tendo respeitar Por a que pessoa que te Por que será que a Jovem Pan Que tal lidera você sempre? respeitar o Porque ela ouvinte dá que está aqui, voz ao pagando, ouvinte, à inclusive, opinião com dos anúncios ouvintes. para ver jornalismo profissional? Que tal Jornalismo você profissional respeitar isso, morreu. Paulo? Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Bom, Os então eu sei o que poucos você está fazendo veículos aqui, porque dão aqui vazão, é o dão lugar que se voz faz às jornalismo opiniões profissional. contrárias somos Eu nós não aqui na sei, Jovem Pan. Paulo. Quem tem Eu não além sei da o que Jovem Pan? você está fazendo aqui, porque Quem aqui tem se além da faz Jovem jornalismo Pan? profissional. Talvez você esteja Quem no lugar tem além da errado. Jovem Pan? Tá faltando autocrítica para os jornalistas. As pessoas decidem o conteúdo que elas querem assistir. Eu sempre digo isso, cada um é senhor de si. Não tem dinheiro público indo para esses blogueiros. Não tem crime. Eu pergunto, eu desafio, qual é o crime no Código Penal? Fala aí para mim, qual é o artigo no Código Penal? Sempre que eu cito alguém aqui cometendo crime, eu cito o artigo no Código Penal. Qual é o artigo no Código Penal? Não sabe, né? Sabe por que não sabe? Paulo, Porque não existe. eu encerrei com você. Sabe por Eu que que não encerrei sabe? com Porque não você. existe. Esse negócio de, não, olha só, nem comento, temos que manter o nível, fala besteira. Pô, que campeão de falar besteira aqui no programa, todo mundo sabe quem é, tá? Quem é, Thaís? Todo mundo sabe. Pergunta pro espectador, pergunta pro ouvinte, lê os comentários dos nossos vídeos no canal da Jovem Pan. Vê quem é o campeão de falar besteira aqui, quem é a campeã. Pô, vem falar de falar besteira, francamente, honestamente, faz uma autocrítica aí ao teu trabalho e ao trabalho dos nossos colegas. O que será que acontece se a gente começar a falar a verdade? A gente viu por causa da pergunta da Vera Magalhães. E o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, num debate como esse, você não pode tomar partido. Você tem que ser imparcial. E aí nós vimos um jornalismo completamente parcial. Perguntas que nem eram para o presidente Bolsonaro, mas que eram feitas para outros candidatos, mas para afrontar o presidente. Por exemplo, fizeram a pergunta sobre intolerância religiosa. Vocês acham certo dizer que tal religião é do demônio? E isso claramente foi uma afronta a Michele, a primeira-dama. Só que a pergunta não foi para o Bolsonaro. Foi para outros candidatos, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro não tinha como responder. E toda hora o presidente Jair Bolsonaro pedia direito de resposta e era negado. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir uns 5 direitos de resposta, apenas um foi concedido. E lamentavelmente, para a situação piorar, no final, né, nas considerações finais, foram 2 minutos para cada, só que aí o ex-presidiário pediu direito de resposta por uma coisa nada a ver, porque o presidente Jair Bolsonaro chamou ele de ex-presidiário. Ora, meu Deus do céu, ele é um ex-presidiário, não precisava dar direito de resposta, não podia dar direito de resposta, mas deu direito de resposta para o ex-presidiário, e aí ele ficou com as considerações finais em 2 minutos e 45 segundos. Num debate rigorosamente cronometrado como esse, qualquer segundo é importante. Então, o Molusco falou mais do que os outros nas suas considerações finais. E nas próprias considerações finais, o presidente Jair Bolsonaro também pediu direito de resposta e, infelizmente, não teve. Então, esse foi o resumo do debate. Jair Bolsonaro vitorioso. Se o debate fosse critério para a eleição, Jair Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Mas fique aí então agora com algumas contradições, com as facadas do presidente Bolsonaro, fazendo aí o trocadilho agora, no ex-presidiário Lula, e vamos desvendar todas as mentiras que foram ditas nesse debate. Curte aí. O presidente brincar com uma doença que matou 682 mil pessoas. Do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral você tem pra falar de mim, o ex-presidiário? A nenhuma moral. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Porque então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Vou perguntar para você.
candidata Simone Steppi. Simone Steppi. 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 Você que assistiu até agora, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. É nóis.